O dilúvio de Gilgamesh. A história do grande cataclismo sumério. Entre os mitos mais antigos da humanidade, o relato do dilúvio ocupa lugar de destaque, sendo encontrado em diversas tradições do Oriente Próximo Antigo. Uma das versões mais antigas e completas aparece na Epopeia de Gilgamesh, uma obra épica da antiga Mesopotâmia, escrita em tábuas de argila por volta de 2000 a.C., em língua acádica. O episódio do dilúvio aparece principalmente na tábua 11 dessa epopeia e constitui um dos momentos mais marcantes da literatura sumério-acadiana, não apenas por sua semelhança com o relato bíblico do Gênesis, mas por revelar o modo como os antigos mesopotâmios entendiam a relação entre os deuses, a humanidade e o destino. A epopeia de Gilgamesh e o contexto do dilúvio. A epopeia de Gilgamesh narra as aventuras de Gilgamesh, rei da cidade suméria de Uruk, descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Após a morte de seu grande amigo Enkidu, Gilgamesh é consumido pelo medo da morte e parte em uma jornada em busca da imortalidade. Essa busca o conduz até Utnapishtim, o único ser humano a quem os deuses concederam a vida eterna, justamente por ter sobrevivido ao grande dilúvio que devastou a humanidade. O encontro entre Gilgamesh e Utnapishtim é o ponto central. Curioso sobre como um simples mortal alcançou a vida eterna, Gilgamesh pede a Utnapishtim que lhe conte como isso aconteceu. Então, o sobrevivente revela o antigo segredo, a história do grande dilúvio enviado pelos deuses, o conselho dos deuses e a decisão do cataclismo. De acordo com o relato de Utnapishtim, o dilúvio não foi um evento natural, mas um ato deliberado dos deuses. O panteão mesopotâmico era composto por diversas divindades, e cada uma possuía autoridade sobre diferentes aspectos da vida e da natureza. O deus Enlil, senhor dos ventos e da terra, ficou irritado com o barulho e a multiplicação dos seres humanos, que perturbavam o descanso dos deuses. Tomado de ira, Enlil convocou uma assembleia divina e decidiu exterminar a humanidade com um dilúvio avassalador. Entretanto, Ea, ou Enki, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas, sentiu compaixão pelos homens. Embora tivesse prometido não revelar a decisão dos deuses, ele encontrou um meio de avisar seu servo fiel, Utnapishtim, um homem justo e piedoso que habitava a cidade de Shuruppak, às margens do rio Eufrates. Ea falou com Utnapishtim em um sonho, transmitindo-lhe uma mensagem enigmática. Homem de Shuruppak, filho de Ubartutu, destrói tua casa e constrói um navio. Abandona teus bens e salva tua vida. Rejeita as posses mundanas e cuida daquilo que vive. A construção da arca. Utnapishtim obedeceu à ordem divina. Seguindo as instruções de Ea, ele começou a construir uma grande arca de proporções colossais. O texto da epopeia descreve com precisão as dimensões do barco. Ele possuía 7 andares e 9 compartimentos em cada nível, selados com betume e resina para impedir a entrada da água. Era uma estrutura sólida, capaz de suportar a força das águas que viriam. Para justificar sua estranha construção diante dos habitantes de Shuruppak, Utnapishtim inventou uma explicação. Disse que os deuses o haviam ordenado a construir o barco para agradá-los e que quando a tempestade chegasse, ele desceria ao Apsu, o abismo das águas, para servir Ea. Assim, ele manteve em segredo o verdadeiro propósito da arca. Utnapishtim reuniu dentro do barco sua família, seus artesãos, os animais do campo e os sementes de todas as criaturas vivas. O detalhe da preservação da vida é central na narrativa e demonstra a ideia mesopotâmica de que a destruição divina deveria ser equilibrada pela preservação da criação. O início do dilúvio. Quando o navio foi concluído, Utnapishtim embarcou e selou as portas com betume, conforme o comando de Ea. No dia estabelecido, nuvens negras se formaram no horizonte. O deus Haddad, ou Ishkur, senhor das tempestades, lançou raios e trovões. Os deuses Nergal e Ninurta abriram as comportas do céu e liberaram as águas dos abismos. O dilúvio começou com violência incontrolável. O texto descreve com imagens vívidas o caos que se seguiu.
Durante 6 dias e 7 noites, o vento soprou. A enchente e a tempestade devastaram a terra. Quando chegou o 7º dia, o mar se acalmou, e tudo o que havia sido humano retornou ao barro. Até mesmo os deuses, segundo a narrativa, ficaram aterrorizados com a destruição que haviam causado. A deusa Ishtar, ao ver o mundo submerso, chorou e lamentou, dizendo: Ai de mim! Como pude ordenar esta ruína? Pois destruí meu próprio povo. O fim da tempestade e o repouso da arca. Após 7 dias, o mar começou a se acalmar e Utnapishtim abriu uma janela da arca. Ele viu que toda a humanidade havia sido destruída e que a superfície da terra estava coberta de lama. Então, sua embarcação encalhou sobre o Monte Nizir, localizado ao norte, região identificada por alguns estudiosos com os montes do Kurdistão. Utnapishtim esperou mais 7 dias e soltou uma pomba, que logo retornou sem encontrar repouso. Depois, soltou uma andorinha, que também voltou. Por fim, libertou um corvo, que não retornou, indicando que as águas haviam baixado o suficiente. Assim, ele abriu a arca e libertou os animais, oferecendo um sacrifício aos deuses sobre um altar improvisado. O arrependimento dos deuses e a imortalidade de Utnapishtim. Quando o aroma do sacrifício subiu aos céus, os deuses se reuniram ao redor do altar como moscas. Enlil, ao perceber que havia sobreviventes, enfureceu-se. Mas Ea o repreendeu duramente, dizendo que o castigo divino havia sido desproporcional e que ele deveria punir apenas o pecador, não toda a humanidade. Diante disso, Enlil acalmou-se e concedeu a Utnapishtim e sua esposa a dádiva da imortalidade, enviando-os para viver nos confins do mundo, além das águas, em um lugar de repouso eterno. O ensinamento a Gilgamesh. Depois de contar toda a história, Utnapishtim explica a Gilgamesh que a imortalidade não é um dom destinado aos homens comuns. Ele o desafia a permanecer acordado por 6 dias e 7 noites. Uma prova para demonstrar se é digno da dádiva divina. Gilgamesh, porém, adormece quase imediatamente, mostrando a inevitável fraqueza humana. Ao final, Utnapishtim o envia de volta a Uruk, aconselhando-o a aceitar sua mortalidade e buscar a imortalidade através de suas obras e de sua sabedoria. Significado e legado do mito. O dilúvio de Gilgamesh é mais do que uma narrativa de destruição. É uma reflexão sobre a condição humana, a efemeridade da vida e o poder dos deuses. A história mostra o contraste entre a justiça divina e a fragilidade dos homens, mas também revela um aspecto de misericórdia, simbolizado na intervenção de Ea e na sobrevivência de Utnapishtim. Além disso, o relato sumério acadiano exerceu enorme influência sobre as tradições posteriores. A semelhança entre o dilúvio de Utnapishtim e o relato bíblico de Noé, Gênesis, é notável. Ambos constroem uma arca por ordem divina, salvam suas famílias e os animais, enfrentam uma tempestade de 40 dias e noites, ou 7 dias e noites, e depois enviam aves para verificar o recuo das águas. Muitos estudiosos consideram que o mito de Gilgamesh, baseado em versões ainda mais antigas, como a epopeia de Atrahasis, século XVIII a.C., serviu de fonte ou de tradição paralela ao relato hebraico. Conclusão: o dilúvio de Gilgamesh é uma das narrativas mais poderosas e simbólicas da antiguidade. Ele combina elementos de teologia, moralidade e cosmologia, expressando a busca humana por sentido diante do sofrimento e da morte. Utnapishtim, como um novo Adão, preserva a vida e perpetua o elo entre o divino e o humano. E Gilgamesh, ao ouvir sua história, compreende que a verdadeira imortalidade não está em escapar da morte, mas em deixar um legado que perdure no tempo, o mesmo legado que a epopeia perpetuou por milênios nas tábuas de argila da antiga Mesopotâmia.